Olá, professor. Oi, vocês estão me ouvindo? Porque agora eu estou sem o meu microfone de lapela, né? Estamos sim, professor. Então, está carregando, mas vai demorar um pouco para carregar. Não vai ser Um pouquinho melhor, viu? O seu microfone estava chiando um pouquinho. Estava chiando? Sabe? Não chiando. Não Não mesmo? sei explicar. Vamos ver aqui. Desculpa a demora também, pessoal, mas deu problema aqui no meu Zoom. E na hora que conectava, eu aparecia 2 vezes. E aí tudo bem, mas aí não aparecia ninguém. Então, eu tive que resetar a máquina, aí reseta a máquina, volta, e só acabou atrasando aqui. Bem, então, voltamos aqui onde nós estávamos. Vamos compartilhar essa tela. Vamos aqui. Ok. Ele fechou tudo, criou aqui, recuperação de documento, tem ideia. Foi legal. Então, eu tinha falado aqui para vocês que o ativo estava dividido em dois grandes grupos, circulante e não circulante, e o passivo. O passivo, ele tem 3 grupos. Então, de novo, é o passivo circulante, é aquilo que, em 31 de dezembro de 2020, eu tenho até um ano para pagar. Então, salários a pagar, geralmente a gente trabalha, né? E aí depois a empresa paga depois de uns 5 dias, 4 dias úteis, alguma coisa assim. Então, ela está devendo. No dia 31 de dezembro, ela está devendo o salário de dezembro para o pessoal. Tem que registrar aqui, uma dívida. Aqui não é dívida, é obrigação. Então, tem que registrar essa dívida e obrigação. Empréstimos, aluguéis, juros que ela tem que pagar. Né? Eu tenho aqui o passivo não circulante ou exigível. Né? É o que eu estou devendo, mas para pagar mais do que um ano, contando 31 de dezembro, tá? Eu não vou pagar no ano que vem, no ano seguinte. Eu vou pagar depois de mais um ano, mais de um ano. Tá? Então, às vezes tem alguns aluguéis, por exemplo, se eu estou provisionando o pagamento de todos os aluguéis que eu tenho, então, desse ano eu vou colocar aqui. Do ano seguinte, depois de um ano, eu coloco aqui. Aluguéis de não circulantes, porque eu vou pagar depois de um ano. Empréstimos de longo prazo, dívida. Eu estava contando aí da Casas Bahia me vendeu financiado. Poderia ser o contrário. Pode ser que a Casas Bahia tivesse vendido para uma empresa. Essa empresa, ela está devendo para a Casas Bahia. Então, essa empresa, ela vai colocar aqui em contas a pagar, vai colocar aqui, ou fornecedores, vai colocar aqui, olha, eu devo em 2021 R$ 1.200, ou seja, 12 parcelas de 100. E para depois de 2021, que eu devo pagar em 2022, estou devendo ainda 7 parcelas daquela televisão, então R$ 700. Vou jogar aqui no não circulante exigível, em fornecedores ou em contas a pagar, vou jogar aqui R$ 700 que eu estou devendo. Então, enquanto a Casas Bahia joga no ativo, eu que comprei essa televisão, se eu for uma empresa, vou jogar no passivo essa dívida. Tá? Tudo bem, pessoal?
como quem cala consente, né? Tranquilo, senhor. Beleza. Legal, obrigado, Fernando. Além do passivo circulante e o não circulante, eu tenho aqui o patrimônio líquido, que a gente já comentou anteriormente. Então, o patrimônio líquido é o dinheiro dos donos, é o dinheiro dos acionistas. É o que a empresa está devendo para ele. Então, ela está devendo o dinheiro que eles colocaram, mais todo lucro ou prejuízo que a empresa acumulou durante esse tempo. E foi acumulando. Aquele 1/3 do lucro antes do imposto de renda, esse 1/3 foi se acumulando. Eu estou devendo, a empresa está devendo os donos. Reservas, lucro retido. Lucro retido é o lucro do ano anterior, né, do ano que nós estamos fazendo. Então, eu estou fazendo agora o balanço de 2020. Esse lucro retido vai ser o lucro que a empresa teve em 2020. Tá ok, pessoal? Tranquilo. Bem, então, isso aqui eu já expliquei, acabei de explicar agora. Partida dobrada, tá, pessoal? Isso é uma técnica que já tem mais de 500 anos. Então, a historinha foi que teve o Frei Luca Pacioli, tá? Em 1494. Esse frei, ele era matemático, e era um gênio na época. Tá? Então, e ele escreveu um livro de matemática chamado Suma de Aritmética, Geometria, Proporção e Proporcionalidade. E a contabilidade, na época, ela era uma das partes da matemática, ela pertencia à matemática, contabilidade. Então, tem um capítulo de contabilidade nesse livro. E ele ensina como fazer os lançamentos contábeis em 2 lançamentos. Então, ele ensina como fazer os lançamentos contábeis com 2 lançamentos, que é a maneira que nós fazemos até hoje, que a gente chama de partida dobrada. Tá? Então, vamos dar uma olhada como que é feito isso, né? Mas esse é o livro que ele fez, ainda tem algumas edições históricas. O Luca Pacioli, ele foi um gênio da matemática, um gênio na época, só que ele não é muito reconhecido, porque ele teve um pequeno problema. Ele teve 2 alunos, o Leonardo da Vinci e o Rafael. E os 2 alunos, eles foram mais gênios que o professor. Então, acabaram ofuscando, né, o Pedro Capacciolo. Mas se vocês forem ver, esse é um selo comemorativo dele, e aquele homem vitruviano foi feito baseado nas ideias geométricas do Luca Paciolo, que o Leonardo da Vinci fez, que é o mais conhecido, que apareceu o homem, sabe? Os braços abertos, ele mostra as proporções. A ideia veio daqui. Tá? Então, o cara era bom. E ele é considerado o pai da contabilidade. Tá? Apesar de ter tido contabilidade antes e ter contabilidade depois, ele é considerado o pai da contabilidade. Vamos ver o que é essa partida dobrada. Tá? Vamos supor que eu estivesse fazendo um controle do meu orçamento. A gente vai pegar, vai colocar, vai fazer uma tabelinha. Precisamos montar no Excel uma tabelinha desse tipo. Olha, esse mês eu tenho 2.000 de dentista, vou gastar 3.000 de supermercado, pagar 2.000 de aluguel, tenho 3.000 reais de contas. Então, você faz uma lista. Tá? Legal, já é um controle. Você consegue controlar mais ou menos. Agora,
Pessoal, imagine se você tivesse uma lista com milhares de contas, milhares de coisas para pagar, milhares de coisas para... Ia ser complicado. Se você errasse lá no meio de alguma conta, você dificilmente conseguiria achar, pessoal. Muito complicado. Muita coisa. A ideia da partida dobrada é cada coisa que eu for pagar ou receber, eu lançar duas vezes. Lançar da onde que vem o recurso e para onde vai, qual o destino desse recurso. Da onde que vem e para onde que ele vai. Por exemplo, a mesma lista que eu fiz aqui, eu poderia falar, ó, a origem, salário, 30 mil. Não repara não, tá, pessoal? Esse salário é um salário só de uma semana, tá? Salário, 30 mil. Para onde que ele vai? Vai para banco. Vai ser depositado no banco. Então, origem, salário. Destino, banco. Depois, tem o dentista. Então, origem do recurso, banco. Para onde que ele vai? Vai para pagar o dentista. Supermercado. Origem, banco. Destino, supermercado. Aluguel, origem, banco. Destino, aluguel. As contas, origem, banco. Destino, contas. Ah, poxa, velho, mas mas dá mais trabalho, né? Dá mais trabalho. Mas você consegue trilhar. Você consegue trilhar de onde saiu o recurso e para onde foi o recurso. A grande vantagem é que o que saiu de um lugar vai entrar em outro lugar. O mesmo valor que sai de um lugar vai entrar para outro lugar. Então, a soma da origem é igual à soma do destino. Se você errou alguma coisa, você pega, você descobre. Se errou alguma conta, você acaba descobrindo. Então, quando você tem milhares de contas, tá? Ou milhares de transações, você consegue descobrir, você consegue ver aonde que você errou. Está relativamente fácil. É um double check. Tá? Um cheque duplo. Checagem dupla. Nos Estados Unidos eles chamam de double check, né? Essa é a partida dobrada. Então, você consegue ter duas checagens. Da origem e do destino. Tudo bem, pessoal? Simples, senhor. Bem, então, deixa eu continuar. Deixa eu só acertar aqui na tela. Minha outra tela está uma bagunça. Então, a ideia é essa da partida dobrada. Eu usar dois lançamentos, tá? Vamos imaginar o seguinte. Aqui, eu vou trabalhar com uma convenção de sinais. Convenção de sinais é o seguinte, é o sinal positivo e o sinal negativo. Não esqueçam que na contabilidade o sinal negativo está entre parênteses. Então, você vê um número entre parênteses, é que ele é negativo. Então, vamos lá. Eu não vou fazer a partida dobrada aqui, eu não vou fazer o double check. Eu vou só mostrar como funcionam esses sinais. Vamos supor que uma empresa deposita R$400 no banco. Ela tem 2.400 e deposita 400. O que vai acontecer com a conta banco? Se tinha 2.400, depositou 400, a conta passa para 2.800. Vocês concordam ou não, pessoal? Faz sentido.
Faz sentido. Então, eu fiz um lançamento positivo. Somou. Vamos supor que eu dou um cheque de R$ 600 na conta banco. Não esqueçam que essa conta é do ativo, são as contas de bens e direitos. Então, tem uma conta chamada banco, tem essa conta aqui, eu vou tirar R$ 600. Eu vou dar um cheque, o cheque foi descontado, R$ 600. Para quanto que foi minha conta? Era 2.800 menos 600 dá 2.200. Então, agora eu fiz um lançamento negativo. Sinal negativo. Por quê? Porque ele tirou da conta. Tá. Como que é do lado do passivo? Do lado do passivo, pessoal, o que é o passivo? De novo, são as dívidas e obrigações. Essas dívidas podem aumentar ou podem diminuir. Vocês concordam? Sim. Então, vamos supor, eu estou devendo 2.400 para fornecedores. Comprei a prazo. Fornecedores de contas a pagar, mesma coisa, tá, pessoal? Geralmente a gente usa a mesma, tá? Então, fornecedores, estou devendo 2.400. Tá. Se eu comprar mais mercadorias a prazo, por exemplo, R$ 800 de mercadoria a prazo, então fica. Aumentou ou diminuiu minha dívida? Essa que é a pergunta. Aumentou, né? No caso. Aumentou, né? Só o Fernando tá acordado ainda, pessoal? Não, professor, eu tô acordada aqui. Só tô quietinha, mas tô acordada. Pelo menos tem uma dupla, partida dobrada. Bem, então aumentou minha dívida. Eu devia 2.400, passei a dever 3.200. É positivo também. Mas não é positivo porque aumentou o valor do que eu estava devendo. A passivo é dívida. Aumentou minha dívida. Então, é positivo. Tá no prejuízo, no caso. Não é prejuízo, é dívida. Não é É. prejuízo, isso é dívida. Toda empresa deve. Toda empresa tem um passivo igual do ativo. Toda. Então, ela está devendo. Tá? Entendi. Aumentou a dívida, aumenta, é positivo. Quando eu pago a dívida, eu paguei R$ 500 de fornecedores que eu estava devendo. Minha dívida era 3.200, cai para 2.700. É negativo. Por quê? Diminuiu a minha dívida. Então, aqui do lado do passivo são as dívidas e obrigações. As dívidas aumentam e diminuem. Positivo e negativo. Da mesma forma que aqui do lado do ativo, que são meus bens e direitos, também aumentam e diminuem. Tá? Então, vamos ver isso daqui. Eu falei que tem que fazer duas transações, origem e destino. Pode acontecer, você tem que fazer 3 lançamentos, 4 lançamentos, 5 lançamentos. Você vai ter uma origem, 2 destinos, 3 destinos. Nós vamos ver isso mais para frente, tá, pessoal? Quando a gente for fazer DRE. Vocês vão ter, às vezes, transações com 10 destinos. Vai acontecer isso. Não precisa se assustar, não é difícil. Tá? Então, mas você tem que ter pelo menos 2, uma origem e um destino. Você pode ter várias origens e vários destinos. Tá? Então, você pode, por exemplo, pagar alguma coisa, uma parte com dinheiro do caixa, outra parte com cheque. Você tem 2 origens. E vai ter um destino. E você pode também ter várias origens, vários destinos. Então, a combinação aí é quase infinita, né, pessoal? O que acontece? Vamos imaginar, por enquanto, só para facilitar, que eu tenha uma origem e um destino. Se eu tiver uma origem normalmente no passivo,
e um destino negativo, ou os dois têm que ter o mesmo sinal. Tem que ser mais do lado direito e mais do lado esquerdo. Ou menos do lado direito e menos do lado esquerdo. Por quê? Porque se tiver sinal em cada lado tiverem sinais diferentes, não vai bater mais o ativo com o passivo. Ele perde aquela característica dele, que ele tem que sempre bater o ativo com o passivo. Você errou. Então, só para a gente saber, se é um de cada lado, eles têm que ter o mesmo sinal. Mas pode ser que aconteça que sejam dois lançamentos do ativo ou dois lançamentos do passivo. Então, esses dois lançamentos, um mata o outro, na realidade, em dinheiro. Porque um vai ser positivo e o outro negativo. Como assim, professor? Não enxerga, não enxerguei. Por exemplo, vamos supor que eu tenho um veículo. Está lá em veículos. 100 mil reais. Aí eu vendo esse veículo. Entrou dinheiro. 100 mil entrou no banco. Mas, em compensação, eu não tenho mais o veículo. O veículo teria que entregar. A minha conta veículo vai diminuir em 100 mil reais. Por quê? Porque eu vendi o veículo. Então, é essa a ideia. Está do mesmo lado, as duas contas estão do ativo. 100 mil foi positivo, foi para o banco. 100 mil negativo, saiu da minha conta veículo porque eu tive que entregar o veículo. Ele não existe mais na minha empresa. Entendeu? Então, se for do mesmo lado, tem que ser sinais diferentes para equilibrar o ativo com o passivo. Se for de lados diferentes, tem que ser sinal igual. Tá? Vamos fazer um exemplo agora. Vamos agora brincar aqui. Vamos supor que uma empresa ela comprou matéria-prima de um fornecedor pelo valor de R$ 500 a prazo. Legal. Então, só para a gente ter uma ideia, mas a gente vai ver isso com mais detalhe mais para frente, nas próximas aulas, tá, pessoal? Só para vocês verem um exemplo como é que funciona. Se ela comprou R$ 500 de matéria-prima, a origem do recurso, qual foi? A origem foi fornecedores. Foram fornecedores que me forneceram o recurso dessa empresa. Esse dinheiro. Opa, falta 10 minutos. Esse dinheiro me foi fornecido pelos fornecedores. Eles me deram dinheiro em formato de produto, de matéria-prima. Mas é dinheiro, concorda? Tudo é dinheiro, tudo se transforma em dinheiro. Então, eles me deram R$ 500 em matéria-prima. Como eles me deram e eu não paguei, o que aconteceu? Minha dívida aumentou. De quanto? De 500. Então, eu vou jogar 500 aqui. Positivo? Positivo, porque aumentou minha dívida. Partida dobrada. Essa é a origem. Para onde foi esse recurso? Esse recurso foi para o estoque de matéria-prima. Por quê? Porque ele veio em formato de matéria-prima. Ele não vem em dinheiro, ele vem em formato de matéria-prima. Então, eu peguei essa matéria-prima e coloquei lá no estoque. Na hora que eu coloquei lá no estoque, o valor do meu estoque aumentou R$ 500. Eu não tinha nada, entrou 500, tenho agora R$ 500 no estoque. Eu não tinha nada de dívida, veio uma dívida de 500, que eu estou devendo para o fornecedor, agora eu tenho 500 de dívida. O balanceamento, o ativo está igualzinho ao passivo. Origem, fornecedores. Destino, estoque de matéria-prima. Tudo bem? Lados diferentes, sinais iguais. Professor, agora faz sentido, então, a balança nesse caso. A balança fica sempre equilibrada. Ela nunca vai se Ah, equilibrar. Você faz concorda? sentido agora, faz sentido. Então,
Vamos ver aqui. Quando uma empresa começa, ela começa do zero. A empresa não tem nada, só tem papel. Começou do papel. Aí vem um acionista e fala, vou colocar R$ 500 nessa empresa. Então, coloca os R$ 500. Ele vai lá e dá os R$ 500. A empresa deposita esses R$ 500. Na verdade, ela pegou em dinheiro. Pegou em dinheiro esses R$ 500. Está no caixa. A origem do acionista. Então, a empresa está devendo 500 para o acionista, que é passivo, dívida, patrimônio líquido, que deve para o acionista, capital, 500. Ela deve R$ 500 para o acionista. Positivo? Positivo, porque entrou dinheiro. Para onde que foi esse? Qual o destino? R$ 500 foi para o caixa. Entrou em dinheiro. Tá? Na mão do pessoal que está trabalhando. Então, origem, destino. E está batendo o balanço, ó, 500, 500. Tudo bem? Tranquilo. Tudo bem. Quando o acionista ele paga esse dividendo, alguém está com o microfone aberto. E não só está com o microfone aberto, como está ouvindo rap, né? Quando o acionista coloca o dinheiro na empresa, a gente chama... quando o acionista fala, vou investir nessa empresa, isso se chama subscrição. Ele está prometendo comprar uma parte da empresa, uma subscrição. Quando ele põe a grana na empresa, isso chama de integralização. Colocou a grana na empresa, ele integralizou o capital. Tá? O que pode acontecer, às vezes, é o seguinte, ele faz a subscrição, mas não integraliza naquele período. Vamos supor, a empresa abriu capital em 20 de dezembro. Até todo mundo, eu tenho interesse, eu quero tantas ações, mas até você entrar com o dinheiro, demora, não é assim. Os bancos dão prazo, você tem 10 dias para depositar, você tem 5 dias para depositar. E o próprio banco tem um prazo ainda, que ele fica trabalhando com o dinheiro na empresa. Ele vai depositar depois de uns 10, 15 dias. Então, o dinheiro não entra na empresa. A gente fala, teve subscrição, mas não teve integralização. Então, como que fica a empresa? A empresa fica assim, a contabilidade. Origem, 500 de capital, está devendo. O cara falou, ou ele se comprometeu, tá bom, então, R$ 500. Só que ele não pôs a grana ainda. Então, tem uma conta em contas a receber de acionista. O acionista está devendo aqui R$ 500 para a empresa. Mas é um ativo, é um bem. Aquilo que eu tenho a receber é bem, é direito. É um direito que eu tenho. Então, a empresa tem, né? Então, um direito, a empresa tem 500 a ver dos acionistas. Então, origem, capital, destinos. A receber de acionista, 500. É positivo dos dois lados? É. Lados diferentes, sinais iguais. Aumentou a dívida da empresa, mas aumentou os bens da empresa. Ela tem os bens e direitos. Ela tem o direito de receber R$ 500. Aí, pessoal, passado alguns dias, o acionista depositou dinheiro no banco. Vai ter outro aumento de capital, mais 500? Não. É aquele 500 da subscrição. Já estava aqui. No primeiro lançamento.
O segundo lançamento, que é quando ele pôs o dinheiro no banco, não tem nada aqui. Por quê? Porque já tinha sido feito. Vai ter aqui no ativo. A empresa tinha que receber 500. Ele foi lá e depositou no banco. Quando ele depositou no banco, ele deixou de dever 500. Concorda comigo ou não? Ele não deve mais nada. Ele depositou o dinheiro. Então, saiu aqui, negativo, saiu do a receber personalista e entrou em bancos mais 500, menos 500, mais 500, entre parênteses negativo. Então, total, continua com 500 do lado de cá e 500 do lado de lá. Não se altera. Pessoal, por favor, falta 2 minutos. Me coloque presente aí rapidamente no chat. Coloca presente. Ok, professor. Antes que caia o sistema, né? Aí eu não tenho como dar presença. Bem, pessoal, a ideia é basicamente essa, tá? Então, essa que é a ideia do balanço patrimonial, grupo de contas e da partida dobrada. A partir da semana que vem, a gente vai começar a brincar com isso. Então, se preparem com o Excel, porque nós vamos ter que usar o Excel bastante, tá? Coisa para vocês fazerem no Excel. E, basicamente, era isso que eu tinha para falar para vocês, tá, pessoal? Tá bom. Obrigada, professor. Eu acho que estava todo mundo assim, né? Não, Não. professor, eu estou acordada. Eu tô aqui de boa. Hoje o Brasil inteiro está acordado Sempre para ver o aqui, prof. BBB, professor. O pessoal quer ver a Carol Conká fora da casa, professor? É, tem iluminação. Bem, pessoal, até quinta-feira. Muito obrigado. Boa noite, professor. Até. Boa noite. Tchau, Boa tchau. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, Tchau, tchau. prof. Abraço. Aqui. Falou, professor. Tchau, Boa noite, Tchau, viu? professor. Boa noite. Boa noite.